Agora a gente vai falar sobre cuidados com os veículos para a gente ter umas férias seguras, viagens seguras neste final de semana, nesse final de ano, né? De semana também. E para falar sobre isso, o empresário Leonardo Berti da Silva, da Blue Cap Centro Automotivo, está aqui com a gente para orientar a nossa audiência. Obrigado pela participação, Leonardo. Bom dia. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço o convite aí, por poder estar aí contribuindo, ajudando, né? Colaborando aí com a população, dando algumas dicas aí com os cuidados e tudo mais que a gente deve ter, principalmente no final de ano, que é uma época aí que o pessoal costuma viajar. Roda mais, né? Roda mais. Roda mais e mais longas as viagens. Exatamente, Jorge. O condutor ele vem durante a semana fazendo aquele trajeto curto, indo do trabalho para casa, e aí no final de ano pega umas férias, vou para a praia, dá uma esticada. E aí é que o problema aí acontece. Arrebenta a correia dentada no caminho. Imagina se é na ida, o estrago que dá nas férias. Exatamente. É um prejuízo grande, né? Não é só do bem material, do custo, que a manutenção cai para uma manutenção corretiva, né? Ela é bem mais cara do que a manutenção preventiva, mas o passeio em si, né? Tá com a família, vai perder o passeio, daqui a pouco não consegue nem chegar no local, aquela diária, aquele hotel que ele se programou para fazer, ele acaba perdendo. E fora o custo que vai nisso aí tudo, exatamente. Né? E quando a gente fala só em custo, né, seu Jorge? Tá tudo certo. O ruim vai fazer uma ultrapassagem e aí coloca em vida ali a própria população, né, o próprio condutor, família que está ali dirigindo, né, os outros motoristas que estão trafegando na estrada. Então, essa é a questão perigosa, mais perigosa ainda, que é a questão da nossa saúde, né? Da vida em si que está ali em jogo. Falta de... Olha, gente, cuide bem com a prevenção dos veículos e o Leonardo está aqui para falar disso. Quais são os... Bom, para começar, nesse mês de dezembro, deve estar uma loucura aí nas empresas, né? Bem isso aí, Jorge. Muito corrido. Isso, por um lado, é bom que as pessoas se preocupam, né? Sim. Mas também é necessário programar isso com uma certa antecedência para que dê tudo certo. Exatamente. Olha só, a gente vem avisando, né, para o pessoal lá, os nossos clientes, para se programarem já desde antecipar essa revisão. Lá em outubro a gente já vem avisando. Pessoal, está chegando dezembro, é aquela loucura. E a gente tem uma agenda, né? Exatamente. Se planeja para fazer a revisão. Né? O pessoal daqui a pouco tem o costume de deixar tudo para cima da última hora. E aí é onde acontece. Aqui na nossa região a gente tem várias oficinas, né, que acabam parando também, dando férias coletivas ali a partir do dia 20 e voltando só em janeiro. E aí o que acontece? São poucos o centro automotivo que fica aberto, as oficinas que ficam abertas, e aí dá aquele acúmulo. O pessoal não consegue, não tem braço para estar recebendo todo mundo, né? O que pode acontecer é um problema de última hora, antes da viagem, e você não encontrar um profissional para poder resolver o problema. E acontece mesmo, tá, Jorge? A gente está no mercado há mais de 10 anos, e realmente, às vezes chega cliente lá na oficina e a gente não tem como receber porque está com... cheio, lotado, né? A gente tem os técnicos ali, já tem os carros agendados, então a gente já tem um compromisso com o pessoal que agendou, se programou para fazer e a gente não consegue receber. E aí, realmente, o condutor ele não consegue estar viajando, né? Tá seguindo com a família, ele vai ter que se virar de ônibus ou alguma outra situação, alugando um carro, né? Para depois ver o que vai fazer aí no ano que vem. Vira um problema. Quais os itens dos nossos veículos que de jeito nenhum a gente pode viajar sem fazer uma revisão? Exatamente, Jorge. Boa pergunta, né? Itens principais, cruciais, assim. Pneu, tá? Pneu ele liso. Como eu falei ali no começo, o condutor ele está acostumado a andar dentro da cidade, naquele caminho de casa para o trabalho, e aí quando ele vai esticar... Não tem problema, né? Não nota, devagarinho, não nota, exatamente, congestionamento. Exatamente, porque baixa velocidade, né? O trânsito não flui dentro da cidade, é parado, e aí quando ele pega uma BR, o que vai acontecer? Pega uma chuva, alguma coisa nesse sentido, que precisa de uma freagem com uma velocidade maior, ele acaba sentindo, né? Pneu ele pode estar deslocado, e aí vai ser um incômodo a viagem toda, o carro vai se vibrar, o próprio volante vibra, a própria situação do pneu liso, que essa é a mais perigosa que tem, que se ele realmente precisar de uma freagem, frear o carro, ele não vai conseguir frear com a qualidade que tem que frear, né? E outra situação, questão de freios. A gente pega muita situação aí de vazamento em sistema de freio, que o freio é um sistema hidráulico, ele acaba tendo vazamento e o cliente não percebe, o condutor não percebe. Ele está andando dentro da cidade, o freio está até baixando um pouquinho o pedal, não, mas está freando. E aí fora da cidade, que ele tem que fazer uma freagem maior,
ele acaba sentindo e pode ficar sem freio, né? Esses são itens cruciais para a segurança. Tem a questão da suspensão também, estabilidade do carro. Às vezes o carro está sem o amortecedor está cansado, estourado, às vezes bandeja, enfim, vários itens da suspensão, né, que acabam realmente, ele vai deixar o carro sem estabilidade. Vai fazer uma curva e o carro não vai fazer aquela curva como fazia quando ele comprou o carro zero. Normalmente é isso que acontece, né? Ele está andando com o carro, ele pegou o carro zero, ele faz aquela curva a 100 por hora. Ok, tranquilo, estabilidade. Daqui a pouco ele começa a perceber que a 100 por hora ele já não consegue fazer tanto. E ele vai diminuindo a velocidade. Ou seja, o que é o sinal? É o sinal que aquela suspensão ela já não está funcionando como deveria funcionar. Mas aí o corpo vai se acostumando com o carro e aí quando realmente precisa, que vai fazer um trajeto diferente, acaba sentindo e aí pode gerar um acidente. E é isso que tem que se evitar, né? Acidentes. Evitar acidente acima de tudo e por falta de manutenção, gente, né? É demais, né? Então a prevenção é a melhor solução. Ô Leonardo, que tem tanto carro pegando fogo? E não é carro velho, mal cuidado. Às vezes são veículos novos, né? Ou seminovos, que a gente vê por aí pegando. É o calor que é muito quente, o que é? Exatamente, né? Tudo contribui para o sistema para ter um superaquecimento. Mas assim, a gente como trabalha diariamente, a gente trata esses assuntos constantemente. Vou dar um exemplo. Semana passada a gente pegou um carro com vazamento de combustível nos bicos injetores. Então imagina, estou andando nesse trânsito, calor. Se eu tiver um vazamento de combustível num bico injetor, pode vir a incendiar o carro mesmo. Tá? Então é isso que a gente fala para os nossos clientes. Ficarem atentos aos sinais que o carro dá. Tem um cheirinho de combustível que não tinha antes, leva para a oficina. Tá? Ele pode ser de alguma questão de algum vazamento, de alguma mangueira, alguma coisa nesse sentido. As mangueiras, elas acabam ressecando, né, Jorge? E aí ocorre do vazamento. Bicos injetores, eles têm uns reparos de bicos que também são de borracha e acaba ressecando com o tempo. E aí ocorre o vazamento de combustível. E esse é um dos principais causas do incêndio no carro. E por falta de uma revisão. Exatamente, falta da manutenção preventiva, tá? Hoje, pessoal, e quando a gente fala de manutenção preventiva, é aquela manutenção de levar na oficina, realmente, deixar ali o carro com o tempo, né? Hoje, para a gente fazer um check-up bem bacana no carro, a gente leva no mínimo uma manhã, umas 4 horas, e aí sim, levanta o carro, verifica os freios, abre a parte do tambor de freio, verifica a folga na suspensão, verifica vazamento de óleos, vazamento de combustível, e aí passa um check-out ali de tudo que foi feito, né? Um checklist de tudo que foi feito para o cliente. Tá? Hoje muita gente acha que a revisão é a troca de óleo. Pessoal, se a gente olhar no manual do nosso carro, qualquer manual do carro, desde a revisão do 10 mil quilômetros, não está só a troca de óleo. Tá troca de óleo, tem que fazer a troca de óleo e verificar correias, itens de revisão, vários itens que devem ser verificados. Então é isso que a gente alerta. Faça a revisão preventiva, que ela é muito mais barata, muito mais segura do que a revisão corretiva. Quem tem carro com correia dentada, hoje já tem veículos que não usam mais esse sistema, graças a Deus. Eu já passei por isso, de estourar a correia dentada. Olha só. Eu sei o que isso dói no bolso e numa viagem. É isso mesmo, Jorge. Por isso eu sempre lembro. Hoje a gente tem um carro com vários sistemas de correias, né? A gente tem a correia dentada, tem uma correia já banhada a óleo e tem a corrente de comando, tá? Essa corrente de comando, ela é uma que não precisa de tanta manutenção. A vida útil dela é junto com o motor. Então vamos lá. Tu não precisa trocar, fora se ela começar a fazer algum desgaste, alguma coisa. Mas não tem uma manutenção periódica dessa correia. A correia banhada a óleo é um material tipo a correia dentada, porém a vida dela útil é muito maior do que a própria correia dentada normal que a gente já está acostumado com os carros um pouquinho mais antigos. Tá? O que acontece? Como essa correia banhada a óleo, ela, né, como eu já estou falando, ela é banhada a óleo, tem que se utilizar o óleo correto do motor. O mesmo óleo que lubrifica o motor, lubrifica a correia. Por isso que não se deve colocar qualquer óleo. Tem que ser o óleo homologado, solicitado pela montadora. Né? E a correia dentada é essa que é essa danadinha mesmo, né, seu Jorge? Que vem a estourar, vem a quebrar. Por coincidência, a gente está com um carro hoje com correia quebrada, não fez a manutenção preventiva, passou do tempo e estourou a correia. Essa, para várias montadoras, a gente tem um ciclo, né? Então, tem carro que a montadora solicita para trocar com 100 mil ou 6 anos. Tem carro que solicita para trocar com 60 mil quilômetros ou 3 anos ou 4 anos. Então, é bem isso aí. Tem que olhar, tem que levar para fazer a revisão, né, num local que tenha informação técnica para poder estar passando a informação correta e a revisão de uma forma que não vai te deixar na mão. Então vamos lá. A gente pegou um carro essa semana lá no nosso centro automotivo que o carro tinha 4 mil quilômetros.
Só que o carro era um ano de 2013, 10 anos de utilização. Ou seja, o material da correia já estava ressecado. Então não precisa ter quilometragem. Mas se o carro tiver tempo... Mas o tempo também, né? Exatamente. Então, tem até aquele cliente que comenta, não, mas eu não ando com o carro. Beleza, o desgaste também vai estar ocorrendo por tempo. Não é só por quilometragem. Então, tem que ficar atento. Correia dentada é uma situação que pode vir causar acidentes. Se tu estiver num momento de ultrapassagem, o carro vai perder a força e o prejuízo é muito grande. Então vamos lá. A gente hoje, R$600 para trocar uma correia dentada, um exemplo. Para te fazer um reparo de um cabeçote por conta da quebra da correia dentada, vai para 4, 6 mil. Então, dói no bolso, né? E como? E como, Leonardo? E como? Leonardo, outra coisa também importante é na hora de eu escolher o local que eu vou botar meu veículo para fazer uma revisão, às vezes na pressa, às vezes com um probleminha, às vezes eu só quero fazer, eu estou ouvindo um barulhinho, vou lá. Como é que eu sei que aquele local ele é seguro? Os profissionais são profissionais seguros nessa questão? Isso, Jorge. Pergunta bem interessante, uma pergunta, bem que assim, tem que esclarecer. O pessoal tem que ficar atento. Tem muita gente boa no mercado, muita gente. Em Blumenau, né, a gente faz parte hoje de um núcleo de oficina mecânica, que é um grupo que se reúne, né, para estar trocando ideia, para ver o que é o melhor para o mercado, né? Mas infelizmente tem muita gente aí que acaba sobressaindo, acaba se destoando desse mercado. Exatamente. Então, assim, os conselhos que eu dou. Hoje, lá na oficina nossa, a gente recebe muita gente de indicação. Então, procurar com amigo, procurar com quem já precisou utilizar o serviço, né? Falar de tal oficina, falar onde leva, ver como é que foi o atendimento. Isso é muito bacana, né? Outra situação que eu peço para o pessoal olhar, Google. Olha lá a avaliaçãozinha no Google. Eu quero levar em determinado centro automotivo, determinada oficina mecânica. Dá uma olhada na avaliação no Google, vê a nota, vê os comentários, como é que é o atendimento, como é que é a tratativa. Ali fala muita coisa, esclarece muita coisa, né? Outra situação, vai fazer o serviço? Vou fazer o serviço em determinado centro automotivo. Bacana, né? Pergunte se o pessoal tem experiência, pergunte se tem ferramental adequado, se tem informação técnica para trabalhar com determinado carro, né? E para depois sim fazer a manutenção. Fez a manutenção, o que eu peço sempre para o pessoal pedir? Como a gente trabalha lá no padrão? As peças que foram trocadas. Então vamos lá, troquei uma pastilha de freio. Bacana, consigo ver a peça que foi trocada? É direito do consumidor, né? Então, eu paguei pela peça, aquela peça é minha, pode até levar para casa. A gente deixa separadinho numa bandejinha lá, se o cliente querer levar para casa, ele pode levar. Então, esses itens que eu peço para olhar, principalmente a questão do Google, né? Hoje no Google não tem. Se o cliente ele foi mal atendido, se teve alguma situação, ele vai dar uma avaliaçãozinha no Google, vai escrever o comentário e o contrário também ocorre. Se o cliente foi muito bem atendido, ele vai comentar, ele vai dar 5 estrelas e vai falar que foi bem atendido e aí não tem como mudar. A não ser que determinado comércio pague para o cliente e dá uma avaliação. Mas a gente não cai não mais é nesse... comum, né? Não é comum, né? Então ali o Google e assim, outra coisa que eu falo é o Google, a gente não consegue. Eu tenho meu comércio lá, se alguém for lá e der uma nota ruim, eu não consigo mudar, eu não consigo... Google, não, isso aqui não está certo, não. O que está ali e pronto, final. É verdade. Uhum. Até porque, né, a gente sabe que manutenção de veículo não é coisa barata, né? Muitas vezes é muito cara. E claro, todo mundo procura preço, mas só tem que ter aliado, preço com qualidade. Cuidar para não ser só o preço e afetar a qualidade do serviço. Exatamente, seu Jorge. Olha só, tem muita gente que coloca promoções no mercado, né? Fazem um atrativo, enfim, é um chamarisco. O cliente caiu naquele chamariz, a gente vê situações aí de comércio está colocando uma mercadoria no preço de custo, sem margem de lucro, para poder atrair o cliente. Caiu o cliente lá dentro, ele vai querer tirar lucro de outra maneira. E aí é complicado. Faz o quê? Umas 2 semanas, o Ministério Público lá do Paraná e São José dos Pinhais, fecharam 2 centros automotivos por conta desse tipo de conduta, né? Faziam promoção, com preços até abaixo do custo, atraía cliente e lá fazia aquela situação que ninguém gosta de passar, né? Colocar peça que não precisava, dizer que o carro tem que fazer determinados itens que não precisava, dizer que trocou a peça e não trocou, só limpou a peça, e aí se vai, né? Então, e esse é um grande problema, porque a maioria não entende. Exatamente. A maioria é leigo para essas coisas, né? Isso mesmo, é bem complicado. E você vai acreditar num profissional, né?
Imagina o cara Exatamente. chegar e dizer, ó, tem que trocar isso aqui porque isso pode colocar em risco a tua viagem. Tu vai trocar. Como eu sou leigo, né? Tô rendido ali. Beleza, vamos fazer. Aí depois de um tempo ele começa a trocar uma ideia, trocar outra. Pô, vamos lá, na questão do alinhamento do carro. Alguns carros têm a cambagem para ser alinhado, outros carros não. E aí o cara vai lá, coloca, ó, teu carro aqui tem que fazer geometria, tem que fazer cambagem. O carro nem regulagem de cambagem tinha. Então, para tirar o dinheiro do cliente, para cobrir aquele custo de uma promoção que ele fez para atrair. Então, é uma situação bem complicada. E quando, tipo assim, Jorge, se trabalhar corretamente, né, pegar o carro do cliente, fazer um levantamento, hoje, nossas estradas não estão legais, né? Hoje o desgaste é natural. Levanta o carro, faz um checklist lá, 60 itens, tem manutenção para fazer. Não precisa estar inventando coisa, né? É trocar o que é correto e está tudo certo. Mas tem gente que, infelizmente, não, vou fazer isso aqui que é mais rápido, mais barato. O carro sai de lá, não sai nem consertado. E o prejuízo grande para o consumidor final. É verdade. Fique atento, acima de tudo, fique atento. Leonardo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Vamos nos divertir com viagem segura na ida, na volta, no local onde vamos ficar, né? Acima de tudo, né? Show de bola, Jorge. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Precisando, a gente está à disposição. No que precisar, pode chamar nós lá. Obrigado pela visita. Leonardo Berti da Silva, empresário da Blue Cap, centro automotivo, que falou com a gente sobre cuidados com veículos nesse período de férias.